Bom, agora eu passo a palavra à doutora Enilda Lara, nutricionista de formação do HCOR. Ela trabalha no HCOR São Paulo, com o PROAD SUS, e vem com o tema Há como prevenir a insuficiência cardíaca? O sistema público e o suplementar já estão preparados para isso? Muito obrigada, doutora Enilda Lara, por sua presença. O palco é seu. Muito obrigada, né? Uma honra estar aqui a convite do Fórum com esse time aí tão importante. Eu, como nutricionista, aqui trazendo a nossa experiência. Eu vou compartilhar aqui uns slides. Eu sei que eu só tenho 5 minutos, mas a intenção é, né, ajudar aqui nas questões até de aproveitar aí para falar, né, sobre insuficiência cardíaca. Então, eu achei um desafio, né, mas gostei muito, tenho participado bastante do fórum e trouxe um pouco mais a visão, né, dessa parceria público-privado e como que a gente pode ajudar o Brasil, o Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde, e eu vou, então, contar um pouquinho para vocês aqui a nossa experiência. Então, deixa eu... Isso. Esse desafio, né, há como prevenir insuficiência cardíaca, né? O sistema público e suplementar estão preparados para isso? Então, é bom ouvir os painelistas anteriores, né, que já nos trazem o tamanho do desafio desse Brasil tão grande, né? Então, aqui, como vocês já falaram anteriormente, é uma epidemia cardiovascular, eu estudei as diretrizes, né, esse aumento da prevalência tem a ver com o envelhecimento populacional, que onera, sim, muito o sistema, né, esse crescimento de fatores de risco, que é a obesidade, a hipertensão e diabetes, né, e ela precisa ser falada, ela é pouco reconhecida pela sociedade, gestores de saúde, decisores políticos, principalmente nisso que, né, a doutora Lídia traz para nós, que já temos as melhores evidências, já sabemos como tratar, mas o desafio desse Brasil tão grande, né, nos faz, assim, unir esforços em um espaço como esse, poder ver que frentes, né, como a gente pode fazer esse advocacy pela prevenção da saúde. E eu escutando uma aula de um professor cardiologista aqui do hospital, que era exatamente sobre, né, qual é o cuidado com a insuficiência cardíaca? E ele começa dizendo que, disparado, o primeiro cuidado é não ter insuficiência cardíaca, né? E se a gente puder trabalhar nessa promoção da saúde, cuidar da nossa saúde, cuidar desses fatores de risco, é o melhor caminho, né? E a gente pode ajudar, sim, a população brasileira com vários esforços e com diferentes conhecimentos e com essa integralidade do cuidado que é tão importante, bem representado neste painel hoje. Então, o nosso país ele possui essa grande diversidade, né, conforme vocês já falaram, de estilo de vida, de fatores de risco, de questões de determinantes sociais, né, e a nossa composição do sistema de saúde, né, a questão do acesso, a organização em rede, o financiamento, a disponibilidade de recursos tecnológicos, né, e também a disponibilidade de profissionais. Então, a educação permanente em saúde, ela é super importante, porque às vezes a gente tem aí publicações importantíssimas, estudos brasileiros, mas a gente implementar, né, tem um tempo para a gente chegar nessa melhor evidência na ponta e para a população que tem muita desigualdade regional e muita questão mesmo de adesão ao tratamento, e a gente tem um desafio enorme aí dessa questão do estilo de vida, e, sobretudo, a obesidade que vem fortemente aí aumentando, né, e que é um fator de risco cardiovascular. Então, a gente traz aqui essa questão da importância da rede de atenção à saúde, né, para a gente garantir essa integralidade do cuidado, para que, como a Patrícia falou, esse paciente ele não seja perdido, né? Então, esse apoio à implementação das linhas de cuidado que a gente faz em parceria junto com o Ministério da Saúde, né, desafiados aí pelo CONAS e CONASES, é justamente para a gente ajudar, né, a apoiar mesmo os gestores a orientar esses serviços de saúde, né, de forma a ajudar o cuidado do paciente nas suas necessidades, ajudar nos fluxos, né, mostrar os fluxos assistenciais com esses planejamentos terapêuticos,
e seguros nos diferentes níveis de atenção, né, representado aqui por essa figura, e estabelecer o percurso assistencial dos indivíduos nos diferentes níveis de atenção. Então, esse é um desafio, né, que a gente tem aqui, e que a gente, então, pelo PROAD SUS, a gente tem apoiado aí as 5 linhas de cuidado. E aqui eu trouxe um exemplo, né, que eu acho que a gente precisa trazer esse advocacy, esse enfrentamento sobre a linha de cuidado sobrepeso e obesidade, né? E a gente sabe que uma das coisas para a gente prevenir insuficiência cardíaca é a gente controlar o sobrepeso e obesidade. Então, o Ministério da Saúde, a Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição já tem bem determinado isso, e o grande desafio é a gente colocar essa questão no território para que os diferentes níveis de atenção dê conta, né, do tamanho deste problema, que é o aumento da obesidade. E que tem muito a ver com as questões, né, da alimentação saudável, do excesso de alimentos ultraprocessados, de muitas questões já debatidas aqui nesse espaço no fórum, né? Então, nós fomos desafiados para esse triênio que termina em dezembro, em parceria com o CONAS, CONASENS e o Ministério da Saúde, a apoiar a implementação de 5 linhas de cuidados nos diferentes pontos de atenção da rede, de forma escalonada em 2 regiões, né? Nós estamos na Paraíba, em 14 municípios, e no Rio Grande do Norte, na 7ª região, em 5 municípios. E essas linhas de cuidado é sobrepeso, obesidade, hipertensão arterial, né, que muito ligada com a insuficiência cardíaca, diabetes também, acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio. Essas são as linhas que a gente apoia, essas 2 regiões de saúde, nesse projeto PROAD, que eu vejo que é uma grande oportunidade para o Sistema Único de Saúde, essa parceria público-privado, porque a gente consegue estar em vários lugares, né, através dos hospitais que participam do PROAD, ajudando, de fato, aos desafios do Ministério da Saúde, aos desafios dos municípios, dos estados, né? Então, para dizer para vocês que nós acreditamos muito que um projeto como esse, de fortalecimento de redes, traz muitas questões que podem favorecer, né, a saúde da população e evitar a insuficiência cardíaca, que é o que a gente quer, né? Que os pacientes tenham esse cuidado e essa integralidade, né, de um SUS que é tão bonito, mas que também o paciente da saúde suplementar está cada vez mais envelhecido, também chega para a hospitalização, como os números que foram dados, e que também tem que ser trabalhado essas questões de promoção da saúde. Então, aqui do nosso projeto, é só para mostrar para vocês nessas 2 regiões, né, o percurso do paciente, o quanto que ele precisa, sim, estar orientado e ter o atendimento, esse acesso de uma forma integrada. Então, às vezes, a gente tem principalmente atenção especializada, que não conversa muito com a atenção primária, e que o nosso, né, motivo maior desse projeto é fazer essa integração, esse cuidado integrado, o paciente no meio e a gente acompanhando ele em todo o percurso no que ele precisa, né? Então, aqui só para mostrar nos 14 municípios e no Rio Grande do Norte, que são 5, o percurso do paciente que a gente trouxe aqui da linha de cuidado de sobrepeso e obesidade. E aí, olhando para as diretrizes, eu trouxe aqui a questão do cuidado não farmacológico, que está lá na diretriz, né, que atualizada. Então, que é essa questão da gente cuidar, né, essa integralidade do cuidado. A gente tem um projeto muito importante da alimentação saudável, que o HCOR, junto com o Ministério, desde 2011, a gente vem trabalhando a questão da alimentação cardioprotetora, que virou uma política pública já em 2018 e que já é recomendado para as principais linhas de cuidado, onde a gente, estudando as diretrizes, transformando o que está na diretriz, qual é o alimento, ficamos muito convergentes com o guia alimentar e para seguir uma alimentação cardioprotetora, os ultraprocessados estão fora, né? Então, esse cuidado não farmacológico é importantíssimo, principalmente na questão dos programas multidisciplinares de cuidados, o que
a literatura mostra que a atenção primária pode dar conta de muitas questões se a gente tiver uma força de trabalho aí com bastante educação permanente, atualização, que a gente pode e deve fazer advocacy para hábitos de vida saudáveis, a questão da vacinação, a reabilitação cardiovascular, tudo que está na diretriz, né? Essa atividade laborativa que foi falado aqui, o quanto que o paciente com insuficiência cardíaca sai do mercado de trabalho, né? O planejamento familiar, todo esse cuidado não farmacológico que eu quis aqui trazer como enfoque por ser nutricionista, né? E a coordenação geral de crônicas, onde está o nosso projeto, ela vem fortemente aí com o cuidado das crônicas e com a questão também, né, da equipe multiprofissional, e que acreditamos que vem um momento bem forte aí para a atenção primária, para que a gente dê conta do tamanho dos problemas de saúde do Brasil, né? E essa prevenção, ela perpassa, né, aí o paciente no meio, pelo acesso, pela essa integração dos diferentes níveis de atenção na prevenção, nos hábitos saudáveis ao longo da vida, a rede de atenção à saúde, por políticas públicas que ajudem, né, a gente conseguir colocar essas melhores evidências e implementar para a nossa população ser bem assistida. Então, né, era isto que eu trouxe aqui para o debate e fico à disposição aí para maiores esclarecimentos.